Olá, graça e paz, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Sábias Mulheres. Muito feliz que vocês estejam aí acessando esse canal, que para a gente é uma honra fazer, é muito gostoso de fazer. E a gente quer alcançar mais e mais pessoas, levando conhecimento, palavra de Deus, que é o principal. Então você fica até o final, que a gente vai trazer um assunto bem importante para quem quer começar um negócio, para quem já tem um negócio e quer se organizar financeiramente e de forma adequada em relação aos impostos, a toda a questão burocrática que é tão importante, que dá tanta dor de cabeça. A gente vai falar hoje sobre MEI, que é para o microempreendedor individual. E eu quero cumprimentar minhas queridas Jardilene Martins. Tudo bem, Jardi? Tudo bem. Olá, vocês. Não esqueçam de se inscreverem no canal. Às vezes vocês assistem, visualizam, não se inscrevem no canal. E aproveita também para deixar o like, tá? E o que mais, Daisy? Compartilha também, né? Compartilhar as nossas programações que estão sempre trazendo assuntos muito importantes, atualizados da hora. Então, como é que fala? Se inscreva, ative o sininho, deixa seu like e o mais importante, compartilha. É isso. E se você amigos também. Se você ainda não conhece muito do nosso canal, dá uma olhadinha também no nosso Instagram, porque sim, lá tem um resumo de tudo, a gente coloca os nossos cortes do programa, dá para ter uma geral do que é que a gente aborda, traz sempre uma mensagem também, né? É uma reflexão da palavra. Então, vai lá e se torne também seguidor, que a gente quer que cresça cada vez mais e alcance mais pessoas. Isso, tá, com gente? certeza. Olha, hoje a gente traz um convidado que tem uma experiência muito grande em relação a isso, né? O Erlande Souza, que é contador, ele tem mais de 15 anos de experiência, especialista em contabilidade para advogados e clínicas médicas, diretor da Expert Cont, é isso? Consultoria, que aí aborda mais a questão dos MEIs e microempresas, e que tem aí soluções ágeis e consultoria estratégica. Então, ele tem aí muito assunto para trazer para a gente e esclarecer sobre esse assunto que é tão importante hoje, porque as pessoas, tem muita gente trabalhando de maneira informal e que precisa saber qual é a vantagem de se tornar MEI e crescer cada vez mais. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Seja bem-vindo, Erlande. Seja bem-vindo. Obrigado. Pois é, então eu vou só dar uns dados aqui que eu fui estudar e apurei de que a estimativa, de acordo com o Sebrae, é de que mais de 15 milhões de microempreendedores individuais são inscritos no Brasil. Esse dado, outro dado de 2021, os MEIs representavam 19,2% das ocupações formais no Brasil e 69,7% de todas as empresas e organizações formalmente registradas. A área que mais tem MEIs, né, é a área o setor de serviços, metade, né, dos MEIs na área de serviços, e em segundo lugar, comércio, reparação de veículos e motos, que é em torno de 29%. MEIs, essa coisa da regulamentação que começou anos atrás, né, das pessoas começarem a aderir ao MEI, isso deu certo, né, pela sua experiência, sim, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente. Primeiramente, agradecer pelo convite, é um privilégio poder participar. Eu acompanho muito o conteúdo de vocês e é enriquecedor, né? Tem, de fato, ajudado muitas pessoas, não só, de fato, mulheres. Eu faço parte daqueles 44%. Opa, coisa boa! Acompanho o trabalho de vocês e que curte muito. Coisa boa. Certo? Então, muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouco desse conhecimento. Nós que agradecemos. Inclusive, Antes de começar mesmo o bate-papo, eu ia esquecendo de pedir para Deus fazer uma oração, porque a gente faz tudo para que Deus abençoe o nosso programa, que Deus esteja sempre presente aqui, nos ajudando, né, a trazer sempre conteúdos bons e abençoadores para todos. Pode fazer uma oração, Deus? Sim, claro. Soberano Deus, glorioso Pai, Senhor, nós louvamos e glorificamos o teu nome, te engrandecemos e te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Pai Celestial, de poder usar este canal para abençoar vidas, Pai, levando informações, levando a Tua palavra, Senhor, para aqueles que precisam, que necessitam. Senhor, ser conosco, ó Pai Celestial, abençoa também os convidados que por aqui passaram e ainda vão passar, ó Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Vamos explicar primeiro quem é que pode ser MEI, quem é considerado, né? Porque há um limite de faturamento, quais são os critérios para se tornar um MEI? Tem algumas regrinhas, né? O MEI, ele de fato, ele é um regime especial, foi criado em 2008, mais ou menos, mas entrou em vigor em julho de 2009, certo? E desde então ele vem crescendo muito. Como você bem já falou, são hoje quase 16 milhões de microempreendedores individuais no Brasil. Dentre esses quase 16, são 15,7%, 43, 45% é o público feminino. Então isso tem sido muito forte, o público feminino tem aderido muito ao regime. E o MEI, ele basicamente, você tem que ser de maior para poder aderir a isso, não pode participar também de outra sociedade, porque é um empresário individual, então ele é solo, ele não pode participar de outra empresa, tem que ser somente do MEI mesmo, certo? E, além de ser de maior, né, ele vai trazer vários outros benefícios. Então, é de fato um regime que tem sido cada vez mais um escape. As pessoas têm buscado sair da informalidade, buscando não só sair da informalidade, mas também os benefícios que ele agrega a você como um empreendedor, né? Poderia destacar aqui rapidamente alguns benefícios, né? Primeiro benefício é o previdenciário. Eu tenho até uma amiga próxima que fez o MEI porque ela precisava, por exemplo, engravidar. Não é o cenário ideal, porque o MEI não é só para isso, é para quem quer de fato empreender, mas ela usou... É uma garantia, né, que você tem no período que você vai precisar se afastar com a criança muito pequena. Positivo. Ela fazia algumas decorações e resolveu abrir esse MEI, e cada benefício do INSS tem suas carências. Então ela teve o cuidado de abrir o MEI com 10 meses de antecedência, para poder, quando o seu filho nascer, ela conseguir o auxílio maternidade, por exemplo. Então, o auxílio maternidade é uma garantia que o MEI tem. Fora o auxílio maternidade, tem outros também, como, por exemplo, o auxílio reclusão, o auxílio por acidente de trabalho, certo? Às vezes, invalidez também, tem muito esse benefício. E tem também a aposentadoria. Então, a aposentadoria também por idade. Então, se você é MEI e paga a sua contribuição em dia, você também tem como se aposentar, né? E o MEI, além desses benefícios do INSS, tem diversos outros benefícios, né? Então, só que para se ter direito a esses benefícios, tem algumas observações que é importante que o nosso ouvinte, que o empreendedor entenda. Por exemplo, 81 mil de limite, né? 81 mil de limite que inclusive está defasado. Desde 2018 que vem tramitando no Congresso uma possibilidade de ampliar esse limite de 81 mil para 134 mil, mas até então não foi votado, não foi pautado. Então a gente, por enquanto, deixa em stand-by, não conta com isso. Vamos contar com 81 mil. 81 mil faturamento da empresa, isso. Só que acima disso já seria um microempresário, é? Passa para o quê, assim? Seria já porque o MEI, ele é uma categoria do Simples Nacional. Uma categoria de entrada, eu posso dizer assim, certo? O objetivo da constituição do MEI foi, de fato, arrecadar, de certa forma, e tirar as pessoas da informalidade. Então, veja, como compõe hoje o DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples. Ele é composto por 5% do salário mínimo vigente, mais 1% de ICMS para as empresas que têm atividades de comércio, ou, como você mencionou no início, que a grande maioria, serviço. E aí, nesse serviço é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. As atividades que tem serviço, ela paga ISS, que é R$5. Então, fica variando entre, por exemplo, R$76 ou R$81. É um valor muito baixo, diante dos benefícios que o MEI nos oferece, nos proporciona. É um valor muito baixo. Uma segurança, né? E tem a segurança, de certa... Exatamente isso. Por exemplo, se eu já quero abrir uma empresa num porte maior, eu já não sou assegurado do INSS, a menos
que eu pague Prolabore. E aí o Prolabore é 11% do salário mínimo, por exemplo. Então, veja, de 11 para 5. E se eu for por fora, é 20% do salário mínimo. Então, a economia como microempreendedor individual, ela é gigantesca. Nesse sentido de previdência, tá? O MEI pode ter um funcionário, é isso? Um funcionário. Tá? Nessa mesma proposta, eles querem aderir a 2 funcionários, colocar mais outro funcionário. Mas até então, não foi votado, então a gente continua contando com um funcionário. Tem como você cadastrar um funcionário, né? Mas quando você passa para essa questão do segundo, de um funcionário, você já precisa necessariamente de uma contabilidade, por exemplo, porque é um dos pontos que a gente sempre comenta, que somos contadores parceiros do MEI, né? Ajudamos o MEI a constituir o CNPJ, por exemplo, que também é gratuito, é importante que todos os ouvintes saibam disso, e que também tenham cuidado, porque a constituição é por meio do portal do empreendedor do Gov, que inclusive para poder entrar nesse portal tem que entrar pela senha do Gov e tem que ter a senha, o selo de confiabilidade prata ou ouro. Não pode ser bronze, senão você não consegue logar, não consegue constituir. Só que tem muitos outros sites que usam dessa artimanha da falta de conhecimento da população para poder cobrar pela abertura. E o MEI, ele é exclusivamente gratuita. Não cobra. Uma boa informação, não, isso é muito bom saber. Mas assim, é bom que a gente deixe claro de que as pessoas têm que ter muito cuidado quando faz um tipo de inscrição como essa, porque às vezes você só abriu ali, criou o seu CNPJ e não vai cuidar da questão burocrática, as questões fiscais, que é importante, né? O contador, né? Mesmo que seja uma coisa pequena e tal, mas se você, eu digo isso por experiência, que meu filho sofreu isso na pele. Muitos problemas relacionados a isso. Então, eu queria que você falasse um pouco dos erros que as pessoas geralmente cometem quando, às vezes, abrem um MEI, uma inscrição, e depois não estão acompanhando aí os seus débitos que vão lá crescendo, né? Você tem que estar orientado quanto a isso também, né, Erlan? Excelente pergunta. Acontece muito do empreendedor achar que, por não estar movimentando o MEI, não estou faturando, não estou emitindo nota, eles acabam caindo no erro de achar que não deve pagar o DAS, que é justamente aquela guia que eu acabei de mencionar, que é o documento de arrecadação do Simples. E ele não pagando essa guia, essas guias podem ter várias consequências. Primeiro é os juros e a multa sobre esses valores. E esse pagamento ele é mensal, independente se você esteja faturando, se você esteja movimentando. Esse pagamento é obrigatório mensal. Perfeito. Então, quem abre um MEI tem que estar atento a isso, que ele vai ter uma mensalidade e todo mês vai ter que pagar esse DAS. Perfeito, exatamente isso. Ele tem que obrigatoriamente pagar. Se ele não pagar, o MEI pode ser bloqueado, essa dívida pode entrar na pessoa física dele, isso trazer bloqueio ao CPF dele, e aí pode ser, o CNPJ chega bastante lá no escritório, inapto. Inapto pelo quê? Pelo não pagamento. Esse débito pode entrar na dívida ativa, e nessa dívida ativa, além dele ser inapto, ele pode ser desenquadrado. Aí ele já entra no outro regime do Simples Nacional, que aí vai ter outras obrigações acessórias a serem enviadas, que aí obrigatoriamente ele vai precisar, que às vezes é onerosa, porque ele vai precisar contratar um profissional para poder regularizar essa situação dele. Então, muito cuidado na hora de constituir um MEI, porque embora tenha muitos benefícios, ele também tem as obrigações, como o pagamento da DAS, que é obrigatória. E gera um problemão, dor de cabeça, que a pessoa acha que, não estou usando, né? E aí depois, quando vai ver, tá uma bomba lá. Olha, vamos falar assim, em relação a finanças, que você também lida com isso, né? A empresa que você atua também faz esse tipo de orientação, porque eu acho que é um dos problemas mais comuns para os pequenos, aquelas pessoas que estão começando, como MEI, seja como empreendedor de outras categorias, mas essa questão de organização, vocês também trabalham com isso, orientando quanto a isso, não só as questões contábeis, mas também a questão financeira? Vocês também trabalham com isso? Perfeito.
Também trabalhamos, porque entendemos que não é só uma contabilidade tradicional, que é só enviar boletos. A gente costuma sair das entrelinhas de uma contabilidade e acompanhar mais de perto o empreendedor, entendendo e orientando ele nas necessidades diárias do seu negócio. Uma dica que a gente costuma dar muito aos nossos clientes e empreendedores é, por exemplo, eu achei interessante que você também fez uma pergunta similar à Sabrina, em um episódio que ela participou com vocês, de como ela dividia essa parte da pessoa física com a pessoa jurídica. Esse daí, com toda certeza, eu pontuaria como o primeiro problemão, assim, que de fato é difícil, como a própria Sabrina mencionou, mas os empreendedores devem entender que eles precisam ter isso desde o início. Aprender. Porém, a Sabrina que ele está falando é a doceira, que é uma empreendedora que contou aqui sobre essa questão de... Que ela também tem um meio. Criar um meio, ela criou exatamente. Um meio. Então, eu queria só esclarecer uma coisa, porque a Erlan falou aqui, mas nós falamos em outro episódio, né, que nós ficamos muito felizes em saber que 44% do nosso público é masculino. E ele disse que ele faz parte dos 44% do público masculino. Então, nós agradecemos aí ao público masculino também, né, que nos acompanha, porque também tem muita informação, né, para o público masculino, e mesmo para o público masculino, as informações que são para mulheres, geralmente eles têm uma mãe, uma esposa, uma filha, que também pode repassar os nossos conhecimentos, uma cunhada, né? Das sábias mulheres, né? Pode continuar falando sobre mulher. Eu quis fazer esse parêntese aqui, né? Porque ele está falando aqui que assistiu um episódio nosso, que nós entrevistamos uma empreendedora, Sabrina, empreendedora de doces, e que ela comentou a respeito do MEI e que no começo ela teve dificuldade em fazer essa separação. E eu acho que é isso que você quer complementar agora, que o escritório de vocês também auxiliam as pessoas que já têm MEI a fazer essa separação, a administrar essa questão também? Sim, exatamente. Existe um princípio na contabilidade que é o princípio da entidade. Eu costumo brincar que traduzindo, é cada macaco no seu galho. A gente não pode, de fato, misturar as coisas. E o MEI, ele tem uma vantagem, porque você, como um CNPJ MEI, você consegue abrir uma conta jurídica. Então, é interessante que você faça essa separação entre o que de fato é da sua casa com o que de fato é da sua empresa. Porque é normal essa bagunça. Às vezes o empresário diz assim, essa empresa não está me dando lucro, mas ele está pagando a escola da filha dele na conta da empresa. Então, ele acaba bagunçando isso por falta de gestão. Então, é importante a gente também dar, Silvia, esse acompanhamento, esse aconselhamento ao nosso cliente, para que ele busque essa cultura. Porque, de fato, é uma cultura que ele vem enraizado, né? E acaba misturando na empresa com a pessoa física e jurídica. Então, esse seria, com toda certeza, um dos problemas que os empreendedores acabam caindo muito. E acabam desistindo do negócio, né? Sim, desestimula, você acaba não vendo, não fica palpável quanto de fato é que você lucra, né? Tem uma estruturazinha que é uma estrutura básica na contabilidade, que é a DRE, né? Que é o demonstrativo do resultado do exercício, onde a gente vai pegar justamente um outro ponto que eu queria deixar aqui, que é a divisão do que entra e do que sai. Isso aqui seria a segunda dica. E aí, como eu faço isso? Com essa DRE, por exemplo. Todas as receitas, menos todas as despesas, aí eu vou achar meu resultado bruto, meu lucro bruto. Eu vou para as despesas administrativas, certo? E aí eu tiro meu Prolabore, por exemplo, para depois achar meu lucro líquido. Então, e aí? A partir daí que eu vou saber quanto de fato eu estou lucrando do meu negócio. Sem essa estrutura, embora pareça complexa, não é? Faz numa planilha, pode pegar também, inclusive no papel mesmo, caderno, vai anotando ali tudo que você vendeu, tudo que você gastou. Eu falo a Sabrina aqui com certa frequência, porque eu vi recentemente o episódio dela. Então, veja, ela faz um controlezinho de tudo de fato, como tem que ser. Então, todo empreendedor deveria e deve fazer esse controlezinho organizado de todas as receitas e despesas, Silvia. É porque o segredo da Sabrina é que ela tem
um enteado que é contador, que ajudou ela a se organizar nessa parte aí. O contador, vou dizer, né? o contador, tem gente que acha que é dispensável. Ele é mas essencial. Não, porque evita tantos problemas. No ano de, acho que 80, quase para 90, eu vendia muita roupa. Muita, em Mato Grosso do Sul. E aí um dia minhas caixas ficaram presas, porque era na Varig, eu acho, VASP, nem existe mais. E aí, quando eu cheguei lá, o cara falou, ó, eu vou aconselhar você a abre uma empresa, uma microempresa, procura um contador. E aí eu e o meu falecido marido abrimos a empresa no meu nome, aí eu tinha talãozinho e tal, pegamos a roupa que ficou presa e dali para frente, nunca mais a nossa mercadoria ficou presa porque ela vinha. Então, quando a gente mudou de lá para o Rio, eu fechei ela direitinho, com o contador, com tudo direitinho. Então, era um MEI, né? Uhum. Eu tô vendo assim. Tinha outro nome na que época, mudou, né? Era uma microempresa, né? Sim, sim. E aí, como ele estava falando aí, eu falei, gente, eu já tive isso sem saber que era. Mas eu tinha um contador, tudo direitinho. Quando eu fiquei também viúva agora, a primeira coisa que eu fiz foi um contador, por causa do imposto de renda, né? Tem gente que faz, mas eu não me garanto fazer. Então, eu fui direto. Que é outra coisa também que muito o pessoal importante. o MEI é importante também ter essa atenção em relação ao imposto de renda, né? Sim, também. Tem algumas particularidades em relação ao MEI, porque há controvérsias, algumas pessoas acham que é isento, mas na verdade não é. Ele tem uma porcentagem de presunção em cima do faturamento da empresa, né? Então, tem que ter muito cuidado quanto a isso. É 8% só para a empresa de comércio e 32% para a empresa de serviço, pela presunção. Mas a grande maioria que não é MEI não declara da forma correta, porque ainda, de fato, não há uma fiscalização bem acirrada por parte da Receita Federal. Mas aí, diante desse problema, eu poderia dizer que não tem tanto o que se preocupar em relação a imposto de renda, né? Até então não tem com o que se preocupar em relação a isso. Mas a orientação de contador Mas é sempre importante, né? Até para a gente, pessoa física, é importante. Fiquei curiosa, assim, vamos supor, eu tenho uma microempresa e tenho um funcionário. Aí você falou que esse pode ser. Mas cresceu, o negócio cresceu, e aí eu quero ter mais. Como é que se faria? Aí você teria que, primeiro passo, procurar um profissional, um contador, para poder te auxiliar, para solicitar um desenquadramento. A tua empresa, ela passa de nível. Basicamente é isso. Entendi. Hoje tem algumas coisinhas que fazem com que você passe de forma inesperada, né? Ou calculada. Uma delas, por exemplo, é faturamento superior a 81 mil. Você tem como pedir antecipadamente. Receita Federal, eu quero desenquadrar porque eu estou vendo aqui que esse limite já não é mais suficiente para mim e estrategicamente eu quero solicitar esse pedido. Ou eu quero ter 2 funcionários. Então, eu também posso solicitar antecipadamente o desenquadramento prévio desse desenquadramento por 2 funcionários. Dentre outros pedidos, né? Atividade também que é proibida, algumas atividades são vedadas para microempreendedores individuais. Hoje são 400 atividades, mais ou menos. O que, por exemplo? Contador, por exemplo. Não pode? Não pode. Atividades profissionais, como contador, advogado, dentista, médicos, engenheiros, arquitetos, jornalistas. Jornalista não pode não? Você veio? Jornalista está em extinção também. E pensionista. A profissão está em extinção. Viúvas pensionistas. É bom saber. Se eu quiser abrir alguma coisa, eu tenho que saber. Vira um pouquinho o microfone mais para cá. Porque você vai abrir na área e você for empreender. Desde muda um pouquinho. Eu tenho uma dúvida. Esse teto de 81 mil, ele é sobre o bruto que entra na empresa? Ou como é calculado esse 81 mil, o teto, para você ser MEI? Excelente pergunta. Há uma regrinha aqui nessa questão dos 81 mil, que o empreendedor precisa se atentar muito. Por exemplo, se a gente constituir hoje um CNPJ, a gente está no mês de agosto, já não é mais 81 mil. O limite já não é mais 81 mil.
certo? A gente precisa fazer o seguinte, pegar 81 mil, dividir por 12, vai dar 6.750 e multiplicar pela quantidade de meses que restam no ano. Esse sim é o limite real. Alguns empreendedores não sabem dessa informação e acabam achando que 81 mil e nos primeiros meses já desenquadra. Então, muita atenção. Você que quer de fato abrir um MEI, busca o Sebrae, se for o caso. O Sebrae te dá esse suporte ou procura um contador de tua confiança para que ele possa te auxiliar nessa tomada de decisão. O profissional nessa hora, ele é essencial para que o empreendedor não inicie um projeto de forma errada. Então, tem essa questão do faturamento que é muito importante, tá? Outra coisa também, algumas pessoas acham que o monitoramento é exclusivamente sobre o faturamento e não é só sobre o faturamento, é sobre as compras também. Ah, é? Isso. Principalmente as atividades de comércio, que é monitorada pelo Estado. Por se tratar de uma empresa de comércio, ela tem inscrição estadual. Então, o Estado faz uma fiscalização, inclusive, impecável quanto a isso. A movimentação financeira, é? Quando eu compro uma mercadoria, automaticamente o meu fornecedor já vincula a minha inscrição estadual, que é monitorada pelo Estado. Então, o Estado ele faz essa análise de quanto de fato eu estou comprando. E se eu comprei acima de 81 mil, automaticamente é lógico que ela vai entender, oxê, que pode. Se tu comprou acima, tu já não estás mais já ultrapassou o teto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te desenquadrar. E aqui é muito perigoso, porque existe uma regrinha dos 20%. Isso aqui é muito importante e, de fato, delicado para o empreendedor. 20% de quê? Se eu tenho um limite de 81 mil e eu faturei superior a 81 mil, certo? Mas fiquei dentro de mais de 20%, ou seja, até 20%, eu só serei desenquadrado no ano seguinte, no dia 1º de janeiro de 2026. Mas se eu ultrapassei os 20% de limite, além do limite, aí eu vou ser desenquadrado retroativamente a 1º de janeiro do ano vigente. Eita. Fazendo assim com que eu pague todo o imposto retroativo. Tá bem atento, então né? tem que estar muito atento quanto a isso. E é uma coisa automática, então, A fiscalização do Estado ela é muito eficaz. Então é, de certa forma, automática, sim. Não, eu digo assim, para mudar de categoria é automático, é? É porque você é forçado a migrar. Você eles praticamente tem escolha, expulso. Né? Você não tem escolha. Você é expulso. Ah, é? Você é expulso, o Estado lhe expulsa. Já não pode mais Já não nada pode. relacionado a MEI. Não, Se ele passou, se ele já ultrapassou. passou, já mudou Mas é informado sobre isso. Tem essa informação. Às vezes você não é informado de uma forma legal, né? Às vezes a pessoa é bloqueada a inscrição estadual. Ah, é? É bloqueada automaticamente e o Estado bloqueia a sua inscrição. Então, se ela bloqueia a sua inscrição, você só vai saber quando você for comprar. E às vezes manda no seu e-mail, você não é uma pessoa que está olhando e-mail, quando você vê, você já está impedido de comprar, de utilizar aquele serviço. Geralmente chega com essa notícia de, rapaz, sua inscrição está bloqueada aqui. Aí ele vai buscar um profissional, um contador, para poder auxiliar a ele nessa transformação. Não tem como reverter. Tem que, de fato, regularizar e buscar, talvez, retornar ao MEI no ano seguinte. Sempre do dia 1º ao dia 31 do ano seguinte. Mas, fora isso, tem que manter, e aí tem que pagar as multas de janeiro, fevereiro, março, por exemplo. Dependendo do mês que está, Dependendo vai do ter que mês que atualizar. desenquadrou. Tem sim. Então, muito cuidado quanto a isso. Pode falar. Antes de você complementar, eu queria só fazer outra questão aqui. Um dos benefícios que é falado, inclusive, pelo Sebrae, é de que o MEI ele tem a vantagem de adquirir um veículo. Com até 30% de desconto. Maravilha, né? Coisa boa. Coisa boa. Só que o limite é 81 mil. Qual o carro zero hoje de 81 mil? Está defasado. Então, o valor de 81 mil não acompanhou a inflação. Isso é um fato. Então, muito cuidado. Você que é microempreendedor, que tem desejo, interesse de adquirir um veículo pelo CNPJ, muito cuidado, porque é normal chegar problema lá no escritório de
empreendedores que resolveram comprar um veículo pelo CNPJ. O Estado, ele vai desenquadrar seu MEI, porque ele não vai entender que é para você trabalhar, entendeu? Ele vai botar como compra. Se comprou um veículo de 120 mil, você já ultrapassou o limite. Então tem que desenquadrar o MEI, fazer todo o processo de desenquadramento. Então isso também é um probleminha que vocês devem evitar muito. No caso de investimento, por exemplo, que o MEI, eu acredito que facilita para você ter acesso a financiamentos de bancos, para quem está começando a investir. Uhum. Isso também entra dentro dessa fiscalização? Como é que funciona isso? Porque as pessoas, MEI tem mais direito a isso, né? De financiamento ou não? O MEI, ele tem facilita? Ele tem uma linha de crédito específica para ele, que às vezes não é um dos maiores valores para esse regime, mas, de certa forma, contribui muito para o empreendedorismo. Às vezes você está precisando realmente daquele valor ali que vai fomentar o teu negócio, vai aumentar, ampliar o teu negócio. Então, sim, o primeiro passo é abrir uma conta, pessoa jurídica, movimentar essa conta, começar de fato a emitir nota, já que o MEI, uma das vantagens do MEI é emitir nota. Emite a nota, deixa o valor de fato cair lá, faz essa rotatividade, o banco vai ver o teu fluxo de caixa e com toda certeza vai te liberar com mais facilidade uma linha de crédito para que tu possa sacar esse valor e fazer o teu investimento, fazer o teu negócio crescer. Às vezes os próprios bancos que são da parte do governo, do estado, o federal, eles têm acessos mais fáceis, tem né? Tem muita linha de crédito para quem é MEI. Eu posso trazer aqui a memória. Eu fui servidor da Prefeitura de Santa Rita e ficava responsável pela sala do empreendedor, que tinha lá pelo Sebrae, ajudava muitos microempreendedores na abertura, na alteração, na regularização. E uma das coisas também que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico fazia era ter uma linha de crédito da própria prefeitura para os microempreendedores, com taxa praticamente de 0%. O valor não era lá essas coisas todas, mas ajudava. Então, 0,5% é muito pouco, entendeu? Então, isso ajuda com toda certeza. Não só as prefeituras têm programas específicos para microempreendedores, como o Estado também tem algumas linhas de crédito específicas para quem quer empreender. E eu acho que alguns estabelecimentos comerciais também, quando a gente chega, né, naquela fila ali é só para quem tem CNPJ. Aí, às vezes, tem um desconto maior para quem é CNPJ, tem uma divisão maior, né? O CNPJ pode dividir em 6 vezes, enquanto a loja vende normal para todo mundo, eu vou dizer até em 2 vezes, para o empreendedor, quem tem CNPJ, lógico que o empreendedor vai entrar também nessa condição, aí já tem uma condição especial para ele. Sim. Também já ajuda, né? Não, são muitos benefícios. A gente já passou aqui por benefícios previdenciários, de linha de crédito, de compras, são diversos. Então, na minha opinião, eu posso dizer assim, né? Eu não sou um contador que costuma cobrar de microempreendedores. Então, eu ajudo microempreendedores, porque é o primeiro passo de um empreendedor, é o MEI. E logo em seguida ele vai migrar. Por exemplo, hoje de tarde, eu atendi um microempreendedor que vai migrar. Então, por isso que eu atendo muito bem os microempreendedores, porque o próximo passo dele ele vai lembrar de mim. Com certeza. E aí é quando, de fato, ele tem a obrigatoriedade de procurar um profissional e contratar o meu serviço. Então, tipo, você dá uma consultoria para o MEI gratuita. Sim. Porque é uma coisa que ele pode abrir sozinho, então você dá uma consultoria. Exato. Porque você sabe que o próximo passo, ele já foi aquele contador que me ajudou e que eu já confio e que aí eu vou continuar com ele. Exatamente isso. Eu queria depois que você desse um conselho, assim, uma orientação para quem quer fechar o MEI, quer encerrar. Não deu certo, não gostou. Perfeita pergunta. Para depois ter dor de cabeça, porque eu já vi casos assim, é um problema. Mas deixa primeiro a gente ouvir uma reflexão da parte, né, uma palavra da parte de Deus, que nossa querida Jardilene vai trazer, e a gente volta a conversar com o Erlan para ele dar essa dica. Fechar aí. Com esse feedback aí para a gente saber quem desistiu de empreender
também como deve proceder. Ele já deu uma dica aí, não deixa as arestas, porque depois tem que deixar tudo organizado para depois não ter problemas. Então, abra seu coração para ouvir uma palavra agora. Agora abra seu coração, sua mente e vamos ouvir uma palavra aqui que está no livro de Salmos, capítulo 1, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que anda no conselho aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha, que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Até o capítulo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, quando eu estava lendo sobre esse texto e meditando no que ia compartilhar aqui, né, meditar nesta hora, eu estava pensando, o livro de Salmos, né, é um livro poético, é um livro que traz sabedoria, né, o nosso programa são Sábias Mulheres, mas nós estamos vendo também que os homens estão sendo sábios e ouvindo o conselho das sábias mulheres. E bem-aventurado, quer dizer mais que feliz, é aquele homem que não anda no conselho dos ímpios. E aqui nesse salmo, ele tem uma progressão. Primeiro ele diz que não anda, depois que não se detém e depois que não se assenta. Então, nós temos uma tendência, nós estamos no mundo, né? Conhecemos a palavra de Deus, vivemos por fé esta palavra, mas ainda estamos na carne, somos pecadores e convivemos no mundo. E quando você está no seu trabalho, na universidade, na escola, em todos os locais que você frequenta, você está tendo sempre a oportunidade, né, de conversar com pessoas que não têm o conhecimento da palavra. Mas a forma que você está no meio dessas pessoas pode ser diferente. Pode ser uma forma que você esteja no meio dessas pessoas, levando o conhecimento da palavra de Deus, né, mostrando como é ser diferente, aquela pessoa que vive a palavra de Deus. Ou você está naquele contexto onde você pode, primeiro você para, né, ver o procedimento daquelas pessoas. Primeiro você passa, você está caminhando, você está trabalhando, você está no caminho com aquelas pessoas. Depois você se detém no que aquelas pessoas fazem. E quando menos espera, você está comungando das coisas que aquelas pessoas fazem. Então, esse aqui é um alerta para o bem-aventurado, para o mais que feliz, para aquele que já decidiu andar com o Senhor. Porque nós já vimos também aqui em outras meditações que ser feliz é uma questão de decisão, né? É ser feliz em Cristo, né? É colocar o seu prazer no Senhor. Estar diante do Senhor feliz em toda e qualquer situação. E na continuação do Salmo, ele vem justamente dizendo isso, que o nosso prazer, ele deve estar na lei do Senhor. E nesta lei devemos meditar de dia e de noite. O que esse texto quer dizer com isso? Meditar de dia e de noite. A gente vai passar o dia e a noite lendo a palavra, meditando e tudo mais, mas ele quer dizer a constância da sua comunhão com Deus. Porque se eu hoje de manhã tomei café da manhã, quando chega na hora do almoço, eu já tenho fome para alimentar meu corpo, ele está pedindo almoço para você continuar a sua jornada. E assim é a sua vida espiritual. Você se alimenta da palavra, se você é uma pessoa que tem
né, o costume de fazer a sua meditação de manhã, cada um tem sua hora própria de ter essa comunhão com Deus. Se você tem esse costume de fazer essa devocional sua de manhã, mas muitas vezes você, durante o restante do dia, você não tem mais essa continuidade. E aqui na palavra, ela está lhe orientando a dizer que você deve meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então, que você esteja todos os momentos em comunhão com Deus. Porque aí, quando você passar, né, no caminho dos pecadores, você vai saber a diferença de passar tendo conhecimento e vivendo a palavra e sem o conhecimento, ou sem evidenciar essa palavra para quem precisa. Eu vi um vídeo essa semana que me chamou muita atenção. Então, eu vou contar aqui a tipo de ilustração para que isso fixe na sua mente. Eu recebi um vídeo que uma professora tinha uma criança engasgada, caída no chão, e outras crianças e outras pessoas que trabalhavam, acho que era uma escola, pelo jeito. E aquela criança lá, já desfalecida. Aí eu acho que chamou alguém, uma professora, creio, e ela chegou, quando viu aquela criança ali, ela pediu ajuda, levantou aquela criança e fez aquela técnica, né? Heimlich, eu acho que é. E eu já vi vários vídeos instruindo fazer isso. E assim, como os bombeiros dizem, fecha a mão, bota aqui um palmo acima do umbigo e pressiona e vai subindo. Mas, gente, aquela mulher pegou aquela criança, ela não usou técnica nenhuma. Ela pegou a criança e sacudiu assim a criança, e a criança voltou a respirar. Eu disse, meu Deus, que maravilha, salvou a vida daquela criança. Então, muitas vezes, nós conhecemos a palavra de Deus, mas você não se acha um pastor, não se acha um especialista, então você não quer compartilhar sobre aquilo. Mas o mínimo que você sabe, você pode salvar uma vida. Você pode levar uma pessoa ao conhecimento da salvação e da vida eterna através de Cristo Jesus, que é ensinado na palavra de Deus. Então, que nós possamos passar, né, com os ímpios, que nós possamos nos deter, nos sentar e nos deter com eles, não no caminho deles, não fazendo o que eles fazem, mas fazendo a diferença, porque o pouco conhecimento que nós temos da palavra de Deus, nós podemos passar para outras pessoas. Então, assim, eu não via técnica nenhuma naquela mulher em fazer a técnica de desengasgar, mas ela sabia o movimento, ela sabia o que precisava fazer e na hora ela fez e salvou a vida daquela criança. Então, assim como esse texto aqui, ele nos traz uma advertência para que a gente esteja meditando na palavra, tendo comunhão com a palavra, porque Deus faz a distinção do justo e do ímpio. Ele diz que aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja sua folhagem não murcha. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter uma planta em casa e cuidar. Num vasinho assim. Quando você agua aquela planta, eu tenho uma vida muito corrida, as meninas vivem falando aqui no podcast. Eu já ganhei várias plantas e já deixei morrer algumas delas. E agora eu comprei uma rosa do deserto e ela está lá no meu jardim. E eu estou tendo cuidado de todos os dias aguar. Ela precisa de sol, mas precisa ser aguada. E aí eu tô vendo aquela flor, assim, a folhagem dela, sabe? Porque ela tá recebendo água todo dia. Como ela tá assim, crescendo a folhagem. E uma tá mais bonita do que as outras. Porque quando foi no começo, eu não tava regando, como sempre. Eu não tinha tempo, não estava regando aquelas plantinhas. Mas aí, de repente, eu tomei uma posição e disse todos os dias, quando eu tô saindo, vou pro carro, eu volto, pego uma vasilha de água, venho, rego elas, boto elas lá no solzinho, vai pegar o sol da manhã. E eu tô vendo a diferença na vida daquelas plantas. E quando eu fiz esse estudo, eu digo, Deus aqui está fazendo a comparação daquela pessoa que tem ele, que medita na palavra dele, que cresce no conhecimento da palavra dele. Ele é como uma planta regada, que floresce, sabe? Que no tempo dela, ela vai dar os frutos. Mas ela também faz uma antítese aqui com os ímpios. Ele diz, os ímpios não são assim.
São, porém, como a palha que o vento dispersa. Já viu aquelas folhas secas no meio da rua? O vento leva para um lado e para o outro, não tem destino. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, ele diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho daquele que o procura, que o busca, que medita na sua palavra, que cresce no conhecimento dele. Não queira ter o caminho dos ímpios. A mensagem que eu quero deixar para você é que queira ter o caminho dos justos. Não pare, não se detenha no caminho dos pecadores, mas procure andar, meditar na lei do Senhor, que é maravilhosa, é pura, é boa, é doce, é digna que nós busquemos essa lei do Senhor e possamos crescer nela. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém, amém. Obrigada por essa palavra. Você viu para mim também em relação à manobra aí de não sei o que lá? Eu preciso ter essa iniciativa. Eu já vi várias vezes. Em relação à palavra, sim. Mas em relação à palavra, né? O que nós sabemos, a gente pode achar que não é. E achar que não é capaz. Não é. Eu mas tenho tem isso. muita gente que o que ele tem, ele está precisando do pouco que você sabe. Verdade. Se o pouco que ela soubesse sobre aquilo, ela não tivesse utilizado, aquela criança ia falecer. Eu associei a palavra, na hora que eu estava estudando, eu associei a palavra de Deus. Mas né? a gente, então, às vezes, a gente sabe, a gente tem o conhecimento, mas guarda para si, né? E não compartilha e deixa de abençoar outras pessoas. Obrigada por essa palavra, Jardilene. Deus nos abençoe. Que Deus nos faça mais ousadas, né? Em relação a isso. Eu, né? Ainda bem que eu estou acompanhada das mulheres ousadas em relação a isso. Gente, quero saber. É pela graça. Vamos falar então, só para a gente já ir terminando, para que se a pessoa quiser fechar um MEI, encerrar o MEI, não quer mais, quer partir para outra coisa, enfim. Qual é o procedimento correto para não deixar nenhuma aresta, nada pendente? Perfeito. E se ele pode fazer sozinho ou se ele deve pedir orientação também do contador, um profissional especializado. Quando eu fechei com o contador, ele fez tudo, tudo. Enquanto você for MEI, você tanto pode abrir, alterar ou encerrar sozinho. Ah, é? Isso. Você consegue fazer. Junto à Receita Federal, É o golfe, não. né? É o próprio aplicativo portal, o portal do empreendedor. Ele consegue te dar esse suporte. É intuitivo. Não há uma obrigatoriedade de buscar um profissional. Não há, de fato. Você consegue dar baixa tranquilamente. Mas tem alguns cuidados que você, como empreendedor, precisa ter antes de encerrar. Como, por exemplo, guias em aberto. Eu não recomendo que você deixe guias em aberto dos DAIs, porque essas guias, a Receita Federal não tem histórico algum de perdão, ela vai lhe cobrar. Se não for no CNPJ, será no teu CPF. Ela vai transferir esse débito para o teu CPF, certo? E também tem uma declaração, que essa declaração ela é obrigatória para todo MEI, seja ele para que ele se mantenha funcionando ou para encerramento. Só que para encerramento ela é especial porque eu tenho que botar o motivo da extinção voluntária lá na hora de encerrar. Então eu tenho que fazer essa declaração obrigatoriamente. Então veja bem, se eu tenho um MEI que eu constituí agora em 2025, eu tenho que declarar uma declaração simples, mas obrigatória, de faturamento até o dia 30 de maio do ano seguinte. Eu tenho que declarar. Mas, se eu encerrar agora no mês 8, eu tenho até 30 dias para mandar a declaração antecipada. Então, essa declaração ela é obrigada e você deve se atentar a isso para não ter a multa, né? Você paga uma multazinha pelo não envio e fica também bloqueado ali até você regularizar. Né? Que é baixinho, é R$25 se pagar até 30 dias ou R$50, mas mesmo assim fica esse bloqueio, é chato. Então, e esse bloqueio impede a pessoa de quê? De utilizar o CNPJ, os benefícios do CNPJ. Ele já está encerrando, né? Então, se ele estiver funcionando, vai ficar inapto. Se ele estiver funcionando.
ele fica inapto. Por isso que a obrigação da declaração, ela tem que ser, de fato, feita anualmente. Porque na grande maioria do MEI, vamos ser sinceros, ele abriu, ele nem lembra que ele abriu, e fica lá. Aí só quando bate realmente um bloqueio do CPF dele. Né? Ou chega a cartinha da PGFN cobrando a ele, porque a dívida que já estava no âmbito administrativo foi para uma dívida ativa do CPF dele, que inclusive pode até bloquear o CPF dele e ele não recebe Pix. Olha que tristeza. Eita. A pessoa não receber Pix hoje em dia, né? É triste. Então, aí ele se desespera, aí ele vai procurar um profissional, ele, rapaz, aí chega geralmente pra gente, rapaz, eu tenho MEI e tal, tá assim, assim, assado. E quando dá pra gente regularizar e ele manter no MEI, ótimo, porque ele não tem dor de cabeça. O ruim é quando ele tem que desenquadrar. Aí ele vai ter que registrar na junta comercial, uma dor de cabeça, vai ter que pagar contador para alterar, e aí às vezes não tá guardando esse prejuízo, posso dizer assim, né? Acaba descapitalizando ele. Investimento. E aí ele fica pego de surpresa. Então, se você for continuar, por favor, faça a declaração anual de forma regular, que é simples, mas se precisar de auxílio, a Experconte pode te ajudar. Isso, eu ia perguntar, né? Sim. Se você quiser realmente ter uma boa assessoria aí, sim, pode procurar. Tanto eu quanto o Nod Neto, que é o meu sócio, estamos aí na mesma visão de contribuir, de ajudar com os microempreendedores de forma gratuita. A gente faz essa consultoria aí, dá esse suporte. Às vezes até faz, que é muito simples. Pra gente, que é na nossa prática, é muito simples. Aí, teve funcionário? Não. Quanto foi teu faturamento? 30 mil. Segue. Então, pra gente é muito rápido, né? Porque é o nosso dia a dia, então a gente faz isso com certa facilidade e dá esse suporte. E aí é naquela estratégia, quando obviamente, um dia ele precisar de algo mais de crescer e não de ser expulso, mas a nossa intenção é que ele cresça de fato. Aí ele vai ter esse suporte da Experconte para poder os contatos, então, para as pessoas, redes sociais, telefone, como é que as pessoas acham? Tudo bem. A gente tem o Instagram, né? Experconte Consultoria. Vocês podem seguir a Experconte, tem algumas dicas que a gente faz. Estamos com a proposta também de ter um próprio podcast. Para poder trazer conteúdo também para o empreendedor. Isso, informações pertinentes do dia a dia, não só para nesse público, mas no público geral, no empreendedorismo geral, sobre marcas e patentes, diversos outros segmentos. Tem a Experconte Consultoria e tem o meu pessoal, que é o Erlan Costa. Somos quase família, né, Bia? Sim, quase família. Erlan Costa também, você pode me seguir lá. E eu vou também começar a divulgar um pouquinho mais. Hoje, se você for entrar, você vai ver só mais eu, minha família. Mas eu vou começar a publicar um pouquinho mais sobre trabalho nesse Instagram. Obrigada, viu, Erlan? Muito obrigada. Aqui. Foi muito bom, muito esclarecedor. Espero ter ajudado. Sucesso no seu podcast, futuro podcast. Sim, com certeza eu vou convidar vocês, se vocês quiserem. Que o nosso podcast tem inspirado você a coisa assim, boa, né? É realmente uma questão. A gente, assim, eu pelo menos, eu sei também que as meninas, porque a gente comenta né, sobre isso. Primeiro dizer que gostei que você começou chamando a gente de meninas. Muito feliz. Muito feliz, nossa. Vocês são maravilha, nossa. E assim, quando eu chego no meu trabalho, que assim é um canto que assim, eu não divulgo muito podcast, porque assim, eu não trabalho fixo, né? Só passo lá e muito rápido e tal. Deixa eu ver assim. Eu acompanho você lá no podcast, viu? Eu gosto das mensagens e tudo mais, tem me ajudado. Coisa boa. Aí, assim, é tão gratificante você saber que está fazendo alguma coisa e que está ajudando alguém. Se fosse só uma pessoa, eu já estaria satisfeita, né? Então, assim, várias pessoas que às vezes botam lá mesmo no Instagram, muito obrigada pela mensagem que vocês trouxeram, por tudo isso. E realmente as pessoas precisam. Muito, então, eu aproveito para recomendar abençoe, né? o estúdio Incast, que é onde a gente faz. Sim, é verdade. Não é isso? A gente é bem recebido aqui, se sente bem à vontade. Qualidade maravilhosa. Tem o Manuelito ali, que é uma pessoa maravilhosa. Ele ama amendoim. A gente tem que negociar com eles. Bem, a gente gosta daqui cenário, é maravilhoso e é abençoado também. Aqui é muito bom bem, mesmo. Né? Então, recomendo aí quem quer fazer podcast. Procura aí o Bertrand no Incast Studio. Mais uma vez, obrigada, meninas.
Até a próxima, né? Não se esqueça. Eu que agradeço. Assina no canal, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa seu like. Compartilha com as amigas e deixa sempre o sininho ativado. Sempre que chegar novidade, aí vão te avisar. É isso. Perfeito. Que Deus te abençoe. Obrigada por estar conosco. Até o próximo podcast. Beijão. Tchau.